Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, amém? Hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Lucas, nos capítulos 13, 14 e finalizando no capítulo 15, amém? Capítulo 13 de Lucas irá apresentar, amados irmãos, os ensinamentos e interações de Jesus. E aqui ele cita temas, de arrependimento, julgamento e a urgência de responder ao chamado do reino de Deus. Este capítulo, amados irmãos, contém parábolas, curas, discussões sobre a natureza da salvação e a misericórdia de Deus. São vários assuntos apenas num capítulo, Então, é desafiador e, ao mesmo tempo, uma bênção, uma oportunidade de grande aprendizado. Amém? Amados irmãos, no capítulo 13, versículo de 1 a 5, aqui nós vamos ver um chamado ao arrependimento. Por quê? Porque Jesus responde às notícias sobre uma tragédia envolvendo galileus cujo sangue Pilatos misturou com seus sacrifícios e uma torre que caiu em Siloé, matando aí 18 pessoas. Ele usa esses incidentes para enfatizar a importância do arrependimento e alerta que todas as pessoas precisam de transformação espiritual. Ele sublinha que as calamidades e tragédias não devem ser vistas como indicadores, da culpa ou inocência de alguém. Essa passagem sublinha, meus irmãos, a necessidade de um arrependimento de uma forma, como eu posso dizer, universal. E que muitas das coisas que acontecem também são questões imprevisíveis, das circunstâncias da vida. Então ele chama a atenção para a urgência de buscar a reconciliação com Deus. Versículos 6 a 9, veremos a respeito da parábola da figueira, onde Jesus conta a parábola de uma figueira estéril que o proprietário pensa em cortar devido à falta de frutos. O zelador então pede mais um ano para cultivá-la, e se ainda não der frutos, será cortada. Esta parábola, amados irmãos, simboliza a paciência e a graça de Deus, dando às pessoas tempo para darem frutos espirituais. A parábola, então, incentiva o autoexame e enfatiza o desejo de Deus de arrependimento na vida das pessoas. Versículos 10 a 17 do capítulo 13, aqui veremos a cura da mulher torta. Jesus, irmãos, cura uma mulher que estava aleijada há 18 anos e não conseguia ficar em pé. Ele repreende o governante da sinagoga por sua mentalidade legalista, que prioriza as regras do sábado em detrimento da compaixão. Esta cura, amados irmãos, ilustra a autoridade de Jesus e sua ênfase no amor e na misericórdia sobre o legalismo. Esse evento também destaca o poder libertador da cura de Jesus e a sua compaixão pelos que são marginalizados. Versos 18 a 21, veremos aqui a famosa, tão lida, estudada, pregada, enfim, é a parábola, do grão de mostarda e do fermento. Jesus, amado, usa as parábolas do grão de mostarda e do fermento para ilustrar o crescimento e impacto no reino de Deus. A semente de mostarda, embora pequena, transforma-se numa grande planta, e o fermento faz com que toda a massa cresça. Essas parábolas enfatizam a natureza transformadora do reino de Deus e a sua influência gradual, mas profunda, nos indivíduos e também na sociedade. Capítulo 13, versos 22 a 35, veremos a respeito da porta estreita e o lamento sobre Jerusalém. Jesus aqui, amados irmãos, ensina sobre a porta estreita que leva à salvação,
contrastando-a com um caminho largo que leva à destruição. Ele exorta as pessoas a se esforçarem para entrar pela porta estreita enquanto ainda há tempo. Ele lamenta sobre Jerusalém, expressando seu desejo de reunir o povo, como uma galinha reúne os seus pintinhos, mas prevendo então sua futura destruição. Esses ensinamentos enfatizam a exclusividade do caminho para a salvação e a urgência de responder ao chamado de Deus. O lamento de Jesus, irmãos, sublinha sua compaixão por aqueles que rejeitam a sua mensagem. Amém? No capítulo 14, Lucas continua a explorar, amados irmãos, os ensinamentos e as interações de Jesus, concentrando-se em temas de humildade, hospitalidade, o custo do discipulado, a natureza do reino de Deus. Esse capítulo, amados irmãos, também contém parábolas e ensinamentos que desafiam as normas sociais e destacam o poder transformador quando seguimos a Jesus. O poder transformador de seguir a Jesus. Amém? Então veremos nos versículos de 1 a 6 do capítulo 14 a cura no sábado. Essa cura, amados irmãos, que Jesus fez, curando um homem com hidropisia no sábado, enquanto estava na casa de um fariseu, ele questiona os líderes religiosos sobre se é lícito curar no sábado, destacando a sua hipocrisia em valorizar as regras em detrimento da compaixão. Sua cura desafia a interpretação legalista da lei do sábado. Este evento, amados irmãos, mostra a autoridade de Jesus sobre as doenças e a sua ênfase, no espírito da lei, sobre a observância legalista dos judeus da época. Versículos 7 a 14, veremos a respeito da parábola da festa de casamento. Olha que beleza. Jesus, amados irmãos, conta uma parábola sobre uma festa de casamento onde os convidados disputam lugares de honra. Ele aconselha a escolher um lugar mais baixo e permitir que o anfitrião exalte o convidado, em vez de buscar honra para si mesmo. Essa parábola ensina a humildade e desafia o orgulho social. A parábola enfatiza o valor da humildade no reino e o princípio da exaltação que vem de Deus, em vez de de uma autopromoção. Lucas capítulo 15, versículo 24. Aqui também uma grande passagem, onde falaremos da parábola do grande banquete. Jesus, amados irmãos, conta essa parábola sobre um homem que oferece um grande banquete, mas é rejeitado, inicialmente pelos convidados. Ele então convida os pobres e marginalizados das ruas a participar. Esta parábola ilustra a natureza exclusiva e inclusiva do reino de Deus e a rejeição enfrentada por Jesus entre a elite religiosa. A parábola enfatiza o convite de Deus a todos, independente da posição social, e a importância de responder ao seu chamado com humildade e abertura. Amém? Versículo 25 a 33, Jesus ensina sobre o custo de segui-lo, exortando seus discípulos a estarem dispostos a abandonar tudo por sua causa. Ele usa exemplos de construção de uma torre e de guerra para enfatizar a importância do comprometimento. Esse ensinamento, amados irmãos, mostra a natureza radical do discipulado e a necessidade de priorizar Jesus acima de tudo. Amém? Versos 14, finalizando, aqui veremos também um texto muito conhecido, onde veremos o sal e a luz. Jesus, amados irmãos, conclui o capítulo com um breve ensinamento sobre o significado do sal
e sua utilidade. Ele desafia seus ouvintes a serem sal que preserva e luz que brilha, impactando o mundo ao seu redor. Este ensinamento destaca o papel transformador dos cristãos na sociedade, agindo como preservadores da verdade e portadores de luz no mundo completo de trevas. No capítulo 15, amados irmãos, é um capítulo também repleto, cheio de parábolas que destacam o tema do amor extravagante de Deus e seu desejo de reconciliação com os perdidos. Essas parábolas, a saber, a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, a parábola, do filho pródigo, ilustram a compaixão, o perdão e a alegria de Deus que vem do arrependimento e do retorno a Ele. Amém? Então veremos no versículo 1 a 7 do capítulo 15 a parábola da ovelha perdida. Jesus, irmãos, conta a história de um pastor que deixa seu rebanho de 99 ovelhas para procurar uma ovelha perdida. Depois de encontrá-lo, ele se alegra muito. Esta parábola enfatiza a busca incansável de Deus por aqueles que estão perdidos, demonstrando seu profundo cuidado por cada indivíduo. A parábola ensina que ninguém está fora do alcance de Deus, e quando pelo menos uma pessoa se arrepende e retorna para Ele, há grande alegria no céu. Versos 8 a 10 do capítulo 15, veremos a respeito da parábola da moeda perdida. Jesus conta a parábola de uma mulher que procura diligentemente uma moeda perdida e se alegra quando a encontra. A parábola destaca o valor que Deus atribui a cada alma individual e o seu deleite quando alguém é encontrado e também por ele restaurado. Semelhante à parábola anterior, esta, amados irmãos, ilustra a alegria no céu pelo arrependimento de até mesmo um pecador. Apenas um, a grande festa no céu. Amém? Olha a importância das almas para Deus. Versículo 11 a 32 do capítulo 15. Aqui veremos a respeito da parábola do filho pródigo, também muito conhecida em nosso meio. Esta parábola, amados irmãos, bem conhecida, centra-se num filho que pede a sua herança, desperdiça numa vida de indulgência e termina em circunstâncias desesperadoras. Ao perceber seus erros, ele decide voltar para o pai, que o recebe de braços abertos e em festa. A parábola também destaca a resposta do filho mais velho, que luta contra o ciúme e o ressentimento. A parábola ilustra o amor inabalável, o perdão e a prontidão de Deus para receber aqueles que se arrependem. Também aborda os perigos da autojustificação e das atitudes de julgamento. Dando continuidade, amados irmãos, veremos aqui agora a compaixão de Jesus pelos pecadores. O capítulo então começa com os fariseus e escribas criticando Jesus por se associar com cobradores de impostos e pecadores. Em resposta, Jesus usa as parábolas para revelar o coração de Deus pela reconciliação e sua alegria quando os perdidos são encontrados. As interações e os ensinamentos de Jesus neste capítulo enfatizam sua missão de buscar e salvar os perdidos, desafiando a mentalidade dos líderes religiosos, também, a mentalidade cauterizada. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Lucas, capítulos 13, 14 e 15. Amém? Desejo aos irmãos uma excelente leitura, uma excelente meditação das Sagradas Escrituras.
Um forte abraço, amados irmãos, fiquem com Deus e até amanhã, onde daremos continuidade na leitura deste livro maravilhoso. Amém? Um forte abraço, fiquem todos na paz.